Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Brenda Bandeira e hoje a gente vai acessar aqui no Museu Paraense Emílio Gueldi a exposição Diversidades Amazônicas. O Museu Paraense Emílio Gueldi ele tem 157 anos e ao longo de todo esse mais de um século foi desenvolvida aqui pesquisas na Amazônia. A nossa exposição começa justamente com essa representação de uma árvore, onde as pessoas interagem colocando cartões com dizeres. Essa árvore ela é feita de miriti, que é uma madeira muito comum aqui na Amazônia. E qual é a ideia da exposição, da interação das pessoas? É que justamente mostrar como a Amazônia ela é muito presente na nossa vida. Então, se vocês me acompanharem, a gente vai ter aqui uma noção de que a Amazônia, a gente conhece ela principalmente como um bioma, uma floresta, em que existem várias formas de ocupação e pessoas e responsabilidades e manejo da floresta. Ela é presente em vários países da América do Sul. Tem áreas que a gente usa para pesquisa, tem áreas de uso sustentável, áreas de controle, mas, sobretudo, nessa imensa floresta, existem pessoas ocupando, não só agora no tempo presente, mas de forma milenar. Então a gente começa a exposição mostrando um pouco dessas culturas que viveram aqui na Amazônia há muitos séculos atrás. As datações mais antigas que nós temos até o momento na Amazônia datam em torno de 11 mil anos antes de Cristo, justamente aqui na região do Baixo Amazonas, que é onde fica o Tapajós, onde fica o rio Tapajós, o município de Santarém. E a gente percebe que ao longo do tempo, até depois de Cristo, essas culturas elas estavam se desenvolvendo e ocupando a Amazônia. Esses povos que a gente chama de povos indígenas, eles desenvolveram a sua tecnologia, a sua cultura, a sua comunicação, a sua forma de falar. Aqui na exposição a gente vai observar várias culturas arqueológicas, porém as mais conhecidas que a gente observa mais nos sítios arqueológicos são essas três: a Marajoara, representada por esse vaso aqui, a Tapajônica e a Tupi-Guarani. Essas culturas, vocês vão observar que elas possuem diferentes formas, digamos assim, de fazer seus vasos, de pensar os seus vasos, de idealizar. E por quê? Porque cada cultura, assim como a nossa, tem as suas simbologias, as coisas que as representam e a forma de comunicar. Nós nos comunicamos muito por escrita, mas essas culturas indígenas do passado, elas se comunicavam sobretudo pelos grafismos, pelas representações simbólicas das coisas que eles criavam. Então, por exemplo, na cultura da cerâmica tapajônica, vocês vão observar que a principal forma deles fazerem os vasos deles eram criando modelados, como se fossem massinhas. Então, eles criavam bonequinhos e iam montando seus vasos cerâmicos. Vocês vão observar, por exemplo, nesse vaso de gargalo aqui, a gente consegue ver um sapo bem aqui na frente, a gente consegue observar uma cabeça de urubu lá na ponta do vaso, a gente consegue observar um bichinho quadrúpede que pode ser uma onça. Algumas pessoas falam que é um macaco, mas para além disso, existem desenhos no vaso, desenhos geométricos, que também representam símbolos e coisas dessa cultura. Nesse outro vaso aqui, por exemplo, vocês vão observar que existem, em cada bonequinho desse, a metade da cabeça de um ser humano e metade de urubu. Representa muito essa religião que eles tinham, que hoje em dia a gente costuma dizer que é o xamanismo. Esse vaso grande, a gente observa que ele, na verdade, ele é globular, ele é redondinho, mas ele tem um animal representado nele, que é a onça. Como a gente identifica que é uma onça? Primeiro, porque a onça ela é presente na Amazônia, e segundo, por causa da forma da cabeça, por causa dos pontinhos pretos em forma de pinta aqui, e também por causa do rabinho lá atrás. Então, a gente observa, por exemplo, que para essa cultura tapajônica, esses animais eram muito importantes na cosmologia deles. E a forma que eles usavam para comunicar isso seria criando esses formatos de animais e pessoas no vaso. Mas, por exemplo, na cultura marajoara, a gente também observa qual é a similaridade de que eles tinham essa questão dos animais presentes
na cultura deles, mas que eles buscavam representar isso, comunicar isso de outra forma. Então eles tinham outros tipos de objetos, a gente também observa isso pela morfologia do vaso. Enquanto que ali tem vasos pequenos, em forma de cálice, aqui a gente tem outras formas de vaso, que provavelmente tinham funções e significados diferentes. Aqui a gente encontra um prato, como a gente chama, que tem pintura, já não é mais o modelado, é mais a pintura. Vocês vão observar que da direita para a esquerda e da esquerda para a direita tem um rosto sorrindo, só que na forma geométrica de um triângulo. Então tem um sorriso e dois olhos ali, um de frente para o outro assim. Nesse vaso aqui vocês vão ver um animalzinho representado, e aí eu não saberia dizer precisamente qual animal, mas a gente sabe que é um bicho porque ele não tem uma forma humana precisa. Esses desenhos geométricos aqui, por exemplo, para a gente é só uma linha, mas possivelmente esses objetos, essas linhas nesse formato representam uma cobra, que é muito comum na cultura marajoara. Mas para além disso, não só vasos eram feitos, eram também feitos banquinhos, que normalmente entende-se que eram utilizados pelas pessoas mais importantes da aldeia, no momento de crise, no momento de reunião, no momento de ritual. Na cultura marajoara é comum a gente encontrar essas tangas em sítios arqueológicos, que elas possivelmente representam rituais de passagem, como a gente chama, tipo festa de 15 anos, que a gente tem que trocar o vestido. Então, possivelmente essas tangas são exatamente para esse momento, de que a menina vai virar uma mulher, ou depois vai casar. E acompanhando esses rituais, a gente tem essas estatuetas. É muito interessante essas estatuetas porque elas têm vários indicadores para a gente que interpreta esse material arqueológico. Essa aqui, ela tem uma pedrinha dentro dela, então ela faz um barulho quando a gente mexe. Então ela possivelmente é um chocalho que emite um som, possivelmente usado em ritual, mas para além disso, ela lembra uma pessoa. E possivelmente a pintura corporal que tem nessa estatueta é também a pintura corporal que esses povos utilizavam durante seus rituais, no seu dia a dia. Então, o que a gente observa? Que a partir dessas evidências arqueológicas, desses vasos, a gente consegue observar que na Amazônia existe uma diversidade de culturas, existia no passado, nesse caso, uma diversidade de culturas arqueológicas muito grande. Então, nesse mapa aqui, é só imaginar que os rios são, na verdade, as ruas, as estradas, os limites geográficos. Então tem o rio Amazonas, que ele corta toda a Amazônia. E se vocês observarem, cada vasinho desses que a gente viu desde a entrada, eles estão situados em algum lugar do mapa. Isso representa o quê? Que esses povos, eles estavam vivendo na Amazônia, produzindo, fomentando cultura, e estavam tendo comunicação entre si, e que provavelmente eles tinham suas delimitações geográficas do seu povo, estavam guerreando, mas também estavam se comunicando, fazendo comércio, trocando ideias, trocando concepções, e isso faz com que a gente entenda que a Amazônia foi densamente povoada, densamente rica em cultura e em manejo ecológico. Então, aqui embaixo, nesses vasos, vocês vão poder observar diferentes formas e decorações que representam essa diversidade juntas. Então, por exemplo, essas vasos aqui, eles são da região do Amazonas. Então, vocês observam que eles têm pequenos traços e formatos muito diferentes, por exemplo, desse aqui, que representa uma cerâmica marajoara, onde tem pintura vermelha, onde tem um formato diferente. Vocês podem observar que na Tupi-Guarani eles fazem um vaso onde a decoração, que é em formato de unha, remete a um couro de um jacaré, por exemplo. Ele remete o formato a um couro de jacaré. E toda essa tecnologia, ela não foi feita só para ser bonita, também nem só funcional, mas também para representar a visão de um povo sobre o lugar que eles vivem, né? E essas culturas, elas foram criando suas tecnologias. E aqui a gente pode observar um pouco das que é mais comum a gente ver nos livros didáticos, que são as pontas de projétil, ou as pontas de flecha, como elas são mais conhecidas, né?
o conhecimento sobre o que a gente faz e sobre a nossa tecnologia, ele, na verdade, ele é produzido e repassado para os nossos descendentes. E isso é fazer cultura. Então, à medida que esses povos foram habitando na Amazônia e foram crescendo e se desenvolvendo, eles foram se adaptando ao lugar e foram criando essas tecnologias que a gente tenta entender hoje como era utilizada. Então, essas pontas de flecha, provavelmente, elas eram utilizadas para caçar, para guerrear, para cortar coisas. Existe todo... É muito complexo fazer uma ponta de flecha, precisa achar a pedra, precisa saber manipular a pedra para ela ficar no formato que é necessário. Essas pontas de projétil, elas são de várias áreas da Amazônia. Algumas são achadas em sítios arqueológicos e algumas foram achadas por pessoas que estavam andando e acharam. Para além dessas pedras, a gente encontra muitos sítios arqueológicos as lâminas de machado, mas muito lugar na Amazônia é conhecida como pedra de raio. Algumas pessoas dizem que essa pedra aparece no lugar que um raio caiu. Mas, na verdade, é um conhecimento popular, mas, na verdade, elas são identificadas como lâminas de machado. É um material feito de pedra, que a gente chama de material lítico. Também existe um conhecimento muito específico sobre saber que tipo de pedra é melhor para fazer esse tipo de trabalho, e normalmente elas eram utilizadas para fazer grandes trabalhos pesados, como cortar árvore, ou talhar alguma coisa, ou cortar. Elas eram, como essas pedras eram utilizadas, assim como as pontas de flecha, vocês vão ver a parte onde tem um formato de rabo de peixe ou T. Essa parte era colocada num cabo de madeira, que ele era aberto em Y, apoiado assim e amarrado com algum fio. E, portanto, é assim que eles utilizavam essas lâminas de machado. Então, gente, isso aqui é só uma parte do que a gente tem na Amazônia. E a gente gostaria de convidar, nós do Museu Gueiros, gostaria de convidar todos vocês para vir conhecer o resto da exposição, que fala sobre fauna, sobre cultura indígena, sobre geologia. Nós convidamos vocês para virem. Muito obrigada.